Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque bora falar desse jogo de Garro 8, a estreia de Garro 8 na temporada. O Memphis Depay falou sobre o futuro, hein? Vale vaga na próxima fase do Paulistão nas quartas de final. Eu vou te falar o que o Corinthians precisa e já pode garantir já nesse jogo. Tem a provável escalação e tem os retornos aí de jogadores importantes na sequência. Eu vou te dar os detalhes a respeito disso. Muita coisa pra gente falar. Primeiro da reestreia de Rodrigo Garro, Garro 8. Com a nova camisa, novo número, nova chuteira, inclusive, que foi dada a ele nas redes sociais, né? O Corinthians registrou. O Rodrigo Garro, que ficou afastado aí desse começo de ano por conta de uma tendinite no joelho, também por aquele drama pessoal e tudo mais, as coisas meio que, né, se somaram ali, o Corinthians deu uma preservada, ele foi se preparando melhor fisicamente e ele tá de volta. O melhor meia em atividade no Brasil, terminado aí 2024 e agora vestindo a camisa 8. O Corinthians anunciou também alguns novos números e aí eu queria falar com vocês a respeito de uma peculiaridade, porque o Corinthians fez uma campanha de divulgação muito bacana, né? O marketing foi muito bem, porque a camisa 8 ela é simbólica no clube, né? Então tá dando a ideia de que o Garro não está perdendo a 10, ele está ganhando a 8, que deitado vira o símbolo do infinito, que foi vestida por grandes craques e grandes nomes, né? O vídeo lá com o Gustavo Vieira, filho do Sócrates, entregando a 8, dizendo que ela será bem representada por ele, e ele muito animado no meio da Fiel, me entrego a Fiel, né? Usando frases fortes a respeito disso. Então, muito bonita a campanha do marketing do Corinthians para dar essa ideia de celebração mesmo por ele receber a camisa 8. Agora, a gente sabe que isso faz parte de uma troca, de uma exigência do Memphis Depay em vestir a 10 por contrato a partir de 2025. Mas nesse jogo, ele ainda segue com a 94. E por quê? Porque o Corinthians não quis misturar as duas coisas. E não quis ofuscar a entrega da camisa 8 para o Rodrigo Garro. Essa celebração, essa valorização da 8, ela poderia ser ofuscada na medida em que o Memphis vestisse a 10 no mesmo jogo. Então, a 10 para o Memphis, ela será em outro momento com a devida solenidade, para que ele receba também a camisa 10 e seja valorizado como tal, para que, enfim, as coisas elas se separem, para que você não associe uma coisa à outra. Isso tudo é trabalho de marketing, de comunicação, né? E às vezes isso funciona até para como chega no torcedor. O jogo deste domingo contra o São Bernardo é Agarro la 8. É para celebrar isso, Garro recebendo a 8. O Memphis segue com a 94. O Charles, que eu imaginei que era o 8, né? Fosse vestir a 5, mas ele vai vestir a 35, que era do Léo Maná, que agora será 33. Então tem essas novidades aí nas numerações, mas o Memphis segue com a 94. No momento específico, oportuno, ele vai vestir a 10. Provavelmente no jogo contra a Universidade Central da Venezuela, na pré-Libertadores, isso dia 19. Então, o jogo deste domingo é para Garro 8 voltar e reestrear com a camisa do Timão. A gente tem outras situações para falar aqui. O Memphis, inclusive, esteve no Altas Horas do corintiano Serginho Groisman, né, cantando com o também corintiano Salgadinho. O do Turma do Pagode lá, como é o nome dele? Esqueci o nome dele. O vocalista lá, eu não lembro se ele é corintiano ou não. O Salgadinho, que é meu parceiro, né? É corintiano roxo aí, gente fina demais. Cantou lá com o Memphis e tal. O Memphis também se declarou para a torcida. Foi muito bacana, né? Eles tinham um ponto traduzindo tudo em inglês para ele do que era dito no programa. E aí ele foi perguntado, né, sobre renovação, sobre permanência, né? Ele tem contrato até a metade do ano que vem. E ele disse que quer ficar, que ele deixa para os advogados, mas que ele quer ficar. É que assim, é realmente prematuro falar sobre isso, porque tem um alto investimento nele, né, em que você consegue pagar esse jogador se ele se paga, digamos assim, se ele ajuda o Corinthians a construir títulos, né, e daqui a pouco o Corinthians ganha um grande título esse ano. Tenho certeza que ele empolga e pode ficar por mais tempo, e aí a premiação, número de sócios aumentando, né, toda essa expectativa gerada, pode, com patrocinadores, pode gerar, obviamente, uma continuidade. Agora, essa conta tem que fechar, né? Se chegar na metade do ano que vem e a patrocinadora que está bancando diz, olha,
viemos até aqui, daqui a gente não pode passar e tal. E aí o Corinthians vai ter que ver como é que estará a sua engenharia financeira até lá e também, daqui a pouco, jogando o que ele tá. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, trazendo para vocês em primeira mão as últimas informações do Corinthians. Vamos iniciar o vídeo falando um pouquinho desse jogo que acontecerá daqui a pouco entre Corinthians e São Bernardo na Neoquímica Arena a partir das 20 horas e 30 minutos, pelo Paulistão 2025. Detalhe, com algumas novidades, né, na escalação do técnico Ramon Dias. Por quê? Rodrigo Garro, todos sabem que aconteceu no final do ano com o atleta. Depois ele acabou sofrendo uma lesão no joelho. De forma popular, ele sofreu uma tendinite no joelho. E por essas e outras razões, ele até hoje não estreou na temporada 2025. Havia comentários que ele tinha a possibilidade de jogar contra o Palmeiras na quinta-feira. Mas o Corinthians preferiu preservar o atleta para fazer esse jogo hoje, a estreia dele. E tem mais algumas novidades que o Rodrigo Garro vai jogar hoje como titular no Corinthians e com a camisa 8. Filho do Sócrates entregou a camisa pro Garro, porque muita gente fala que o Garro tá perdendo a camisa 10, que a camisa 10 é do craque do time. Outros já falam que Rodrigo Garro tá ganhando a camisa 8, que é um dos jogadores mais importantes da história do Corinthians, que é Dr. Sócrates. E tantos outros jogadores fizeram história com essa camisa, como Luizinho Polegar, Paulinho, Renato Augusto, Basílio, tantos outros, né? Então o Corinthians tá programando, tá preparando uma festança pro Garro hoje, quando ele tá em campo, receber por parte da torcida, por parte da diretoria, de todo jogador. Então não existe essa que o Garro mais o Memphis Depay estão com problema, estão com treta por causa dessa camisa. Não, já estava no contrato do Memphis, que a partir da temporada 2025, a camisa 10 seria dele. Então o Corinthians está cumprindo aquilo que concordou. Se algumas pessoas acham que o Corinthians fez besteira, tudo bem, tem que respeitar a opinião. Outros já acham que o Corinthians está certo. Então isso é uma coisa muito pessoal. Porém, o Rodrigo Garro entendeu numa boa, está sendo homenageado, festejado, ao usar a camisa 8 do Corinthians, que foi dos melhores e maiores jogadores que marcou a história no Corinthians. Por que eu digo que tem algumas novidades? Porque José Martínez volta hoje, volta como titular. José Martínez volta hoje. Não jogou na quinta contra o Palmeiras, porque foi até os Estados Unidos renovar o seu visto. Então, por isso, não conseguiu alcançar o último treino e o Ramon Dias preferiu não colocar porque ele não fez o último treino. Mas volta hoje como titular. Outro jogador do Corinthians que não vai participar desse jogo é Thales Magno. Thales Magno não vai participar porque viajou para os Estados Unidos para renovar seu visto. Após o jogo contra o Palmeiras, ele viajou. E o Roberto também não estará porque está suspenso. Fez o gol contra o Palmeiras, depois chutou a bandeira de escanteio, tomou amarelo e depois foi uma falta besta, tomou o vermelho. Então, foi de herói a vilão, porque fez o gol, um gol difícil, bateu cruzado, um golaço. Everton é um excelente goleiro e depois foi expulso por uma besteira. Ter chutado a bandeira, uma besteira. Ter feito uma falta besta, outra besteira. Então, acaba prejudicando o Corinthians. Mas o Corinthians vai entrar com o time que eu tô trazendo para vocês, uma possível escalação. Não sei se vocês concordam, se vocês não concordam, mas o Corinthians hoje, a provável escalação é Hugo Souza no gol, na lateral direita, Léo Maná, na dupla central de zaga, João Pedro Choca e Félix Torres, na lateral esquerda, fechando a meiuca da defesa, Bidu. Agora já no meio campo, José Martínez, que é titular hoje, Rian pela direita e Carrídio jogando um pouco pela esquerda.
né? E fechando o meio campo com o meia aí, Rodrigo Garro. E no ataque do Corinthians, acredito que, como o Thales Magno tá viajando para renovar seu passaporte, o técnico Ramon Dias, mais sua comissão aí, liderada pelo Emiliano Dias, filho do Ramon, vai escalar na frente Romero e Giovani. Giovani que voltou e voltou muitíssimo bem. Já havia um bom tempo que ele não jogava, devido ao imbróglio jurídico no seu contrato. Então ele não renovou, então o Ramon Dias não quis colocar, mas ele entrou e entrou muito bem, fez bons jogos. E aí, torcida? E aí, galera? O que vocês acharam desse time? É um time que pode vencer o São Bernardo? O São Bernardo está muito bem no campeonato. Tem 16 pontos e se ganhar hoje chega a 19 pontos. Então, é um jogo importantíssimo. É um time que sabe jogar, um time que não é bobo. O Corinthians, para ganhar esse jogo hoje na Neoquímica Arena, vai ter que jogar muito bem, jogar acertadinho, jogar em velocidade, avançando nas linhas. O time do São Bernardo joga fechado, mas eles têm uma triangulação de bola, uma invertida, que eles sabem sair jogando e pegar o time no contrapé, pegar o time com a linha avançada. Então o time do São Bernardo é um time muito preparado. E já na quarta-feira o Corinthians enfrenta aí o Santos na Neoquímica Arena a 21h35. Um encontro aí de dois grandes craques. Neymar versus Memphis Depay. Memphis Depay versus Neymar. Então será um jogaço que dois grandes ídolos aí, né, vai se encontrar e vai ser um jogo difícil, porque o Santos está crescendo muito bem, né? O Memphis Depay, para mim, nessa temporada, não está bem por enquanto. Na verdade, eu vou resumir. Gente, há muita gente falando aí, o Corinthians não jogou bem os clássicos, certo? Eu, sinceramente, agora uma opinião pessoal, uma avaliação minha, opinião pessoal. Para mim, na temporada 2025, talvez você ache que eu estou sendo um pouco crítico demais, mas na minha modesta opinião, o Corinthians na temporada 2025 ainda não jogou bem. Porque perdeu para o São Paulo, aí as pessoas disseram, olha, o Corinthians não jogou bem o clássico, né? Não, para mim o Corinthians não jogou bem esse ano. Tô sendo exagerado? Eu não vi um repertório que o Corinthians tinha ano passado na reta final do Brasileirão. Eu não vi esse repertório no Corinthians, onde o Roberto estava jogando muito bem, Memphis Depay marcando gol até de bicicleta, Rodrigo Garro, uma categoria incrível, um time bem ajustado, um time bem compactado, um time jogando, fazendo inversões em linhas altas. Os dois laterais do Corinthians, que pra mim, tecnicamente, é fraco, os dois são fracos, tanto o Mateuzinho quanto o Bidu, pra mim, são dois laterais fracos. Hugo, lateral esquerdo também, o Hugo Souza é o goleiro. Esse é um goleiro, é um dos melhores jogadores que o Corinthians tem. Esse é um craque. Cara, vai chegar na seleção o quanto antes possível. Porém, esse ano, esses dois jogadores que estavam performando muito, que é o Mateuzinho e o Bidu na reta final do Brasileirão, esse ano também não estão bem. Então, pra mim, nessa temporada 2025, o Corinthians ainda não fez nenhum jogo, sendo eles clássico ou não, com excelência. Essa é a minha modesta opinião. Gostaria de saber da sua. Tô sendo crítico demais? Ou não? Você concorda comigo? Deixa aqui no canal um comentário. Deixa a sua inscrição no canal pra gente crescer a nossa comunidade. E deixa aquele super like. Pra você pode ser apenas um like, mas pra gente não. Pra gente é super importante para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e a plataforma começar a recomendar pra todo mundo. Certo? Gente, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pelo apoio. Obrigado por tudo que vocês fazem comigo aqui no canal. Vamos junto, firme e forte. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.